Por quase 3 décadas, Hollywood inteira acreditou na mesma história, que Hugh Jackman e Deborah Lee Furness eram o casal perfeito, o exemplo raro. A prova de que um relacionamento poderia sobreviver à fama global, aos blockbusters, aos red carpets e à pressão constante da imprensa de fofocas. Hugh, 13 anos mais novo que ela, sempre dizia em entrevistas que havia se apaixonado por Deborah 2 semanas depois de conhecê-la, em 1995, no set da série australiana Correlli. Eles se casaram em abril de 1996. Tiveram 2 filhos adotivos, Oscar em 2000 e Ava em 2005. Apareciam juntos no Met Gala todo ano. Ele postava textos românticos sobre ela em todos os aniversários de casamento. Era a versão Hollywood de um amor que dura para sempre. Mas em setembro de 2023, essa narrativa começou a desabar publicamente. E em 2025, ela explodiu de uma maneira que ninguém esperava. A história que foi vendida ao público por quase 30 anos não era exatamente o que parecia. E aqui está o detalhe que muita gente perdeu no meio do furacão midiático. A pessoa que finalmente quebrou o silêncio sobre o que aconteceu naquele casamento não foi Hugh Jackman, como muitos tabloides sugeriram. Foi Deborah Lee Furness. E o que ela disse, em palavras escolhidas com precisão dolorosa, mudou completamente a forma como o público entende a história. A palavra que ela usou foi traição. Em inglês, betrayal. E a reação de Hugh, segundo fontes citadas pela revista InStyle e pelo US Weekly em maio de 2025, foi profunda. Mas ele escolheu uma coisa que poucas pessoas em Hollywood escolheriam fazer em uma situação dessas. Ele escolheu o silêncio. Vamos olhar exatamente o que sabemos sobre essa história baseado em fontes verificáveis, em declarações oficiais, em documentos judiciais, em entrevistas que ambos concederam ao longo dos anos, sem inventar motivos, sem atribuir intenções. Apenas os fatos documentados, organizados de uma maneira que permite a você, espectador, tirar suas próprias conclusões. Vamos começar pelo começo, com fatos confirmados em múltiplas fontes ao longo dos anos. Hugh Michael Jackman nasceu em 12 de outubro de 1968 em Sydney, na Austrália. Era o caçula de 5 filhos de uma família anglo-australiana. Antes de virar ator, foi professor de educação física. Estudou na Western Australian Academy of Performing Arts. Era um jovem ator promissor, mas ainda desconhecido, em 1995, quando conheceu Deborah Lee Furness no set da série dramática australiana Correlli. Deborah Lee Furness, 13 anos mais velha que Hugh, já era uma atriz estabelecida na Austrália. Nascida em 30 de novembro de 1955, ela tinha carreira sólida em televisão e cinema australiano antes mesmo de Hugh chegar à indústria. Em Correlli, eles interpretaram um casal, e segundo entrevistas que Hugh concedeu ao programa Today em 2018, citadas posteriormente pelo The List, ele soube que iria se casar com ela apenas 2 semanas depois de conhecê-la pessoalmente. Eles se casaram em 11 de abril de 1996, em uma cerimônia em Toorak, um subúrbio rico de Melbourne. Hugh tinha 27 anos. Deborah tinha 40. A diferença de idade nunca foi um problema que eles esconderam, e Hugh frequentemente brincava sobre o fato em entrevistas ao longo dos anos. Em maio de 2000, eles adotaram Oscar Maximilian. Em julho de 2005, adotaram Ava Elliott. A família se estabeleceu entre Nova York e Austrália. Hugh se transformou, gradualmente ao longo das décadas seguintes, em uma das maiores estrelas globais de Hollywood. Wolverine, O Maior Showman, Les Miserables, The Music Man na Broadway. Ele era um daqueles atores raros que conseguiam dominar tanto a tela grande quanto o teatro musical. Deborah Lee continuou trabalhando como atriz, mas em paralelo, segundo extensivas reportagens em mídia australiana, ela se dedicou intensamente a causas humanitárias, particularmente relacionadas à adoção. Em 2008, ela cofundou a organização Adopt Change na Austrália, que defende reformas na legislação australiana de adoção. Em 2022, ela recebeu um título de Member of the Order of Australia pelo seu trabalho humanitário. Por toda a duração do casamento,
o casal projetou ao público uma imagem de unidade quase invejável. Em 2018, no 22º aniversário de casamento, Hugh postou no X, antigo Twitter, uma mensagem que ficou famosa. Ele escreveu que acreditava que na vida a gente precisa ver e ser verdadeiramente visto pelas pessoas mais importantes em nossas vidas, e que com Deb, desde o primeiro dia, eles tinham isso. Em 2023, no 27º aniversário, ele postou novamente algo semelhante. Era abril daquele ano. Eles ainda estavam casados, pelo menos publicamente. Eles apareceram juntos no Met Gala em maio daquele ano, em uma das últimas imagens públicas como casal. Mas, segundo reportagens posteriores do Page Six, citadas pela Hollywood Life em 2025, amigos próximos do casal já sabiam de problemas no relacionamento. Uma fonte chegou a sugerir que as tensões podem ter começado antes mesmo de Hugh voltar a Broadway com The Music Man em fevereiro de 2022. Tudo isso, é claro, está baseado em fontes anônimas e não foi confirmado oficialmente pelo casal. Em 15 de setembro de 2023, Hugh Jackman e Deborah Lee Furness emitiram um comunicado conjunto exclusivo para a revista People. Foi um comunicado curto, cuidadosamente redigido, e que o casal afirmou ser a única declaração que qualquer um de nós faremos sobre o assunto. O comunicado completo dizia, em tradução próxima do original em inglês, que eles haviam sido abençoados por compartilhar quase 3 décadas juntos, como marido e esposa, em um casamento maravilhoso e amoroso, que a jornada deles estava agora mudando e que decidiram se separar para buscar crescimento individual, que a família deles sempre foi e sempre seria a maior prioridade, e que estavam iniciando este próximo capítulo com gratidão, amor e gentileza. Pediam respeito pela privacidade da família durante a transição. Era uma declaração modelo de separação amigável em Hollywood. Não havia acusações, não havia recriminações, apenas a linguagem cuidadosa de 2 pessoas adultas que tentavam encerrar um relacionamento de quase 3 décadas sem causar feridas adicionais. Mas, segundo a fonte do Page Six citada pela Hollywood Life em outubro de 2025, a separação real aconteceu há um tempo antes do anúncio. Família e amigos próximos sabiam. Não foi uma surpresa para o círculo íntimo deles. Foi apenas o reconhecimento público de uma realidade que já existia há meses, possivelmente há mais de um ano. E nos meses seguintes ao anúncio, começaram a surgir os primeiros sinais de que a situação era mais complexa do que o comunicado conjunto sugeria. Em novembro de 2023, segundo The List em reportagem de julho de 2025, vários veículos da imprensa internacional começaram a relatar que Hugh tinha sido visto em proximidade crescente com Sutton Foster, sua coestrela em The Music Man na Broadway. Sutton Foster, atriz vencedora de Tony Awards conhecida por musicais como Anything Goes e Thoroughly Modern Millie, tinha trabalhado lado a lado com Hugh durante a temporada de 2022. Ela havia se separado de seu marido, o roteirista Ted Griffin, em outubro de 2023. Em janeiro de 2025, segundo HuffPost e InStyle, Hugh Jackman e Sutton Foster foram fotografados andando de mãos dadas em Santa Mônica, na Califórnia. Era a primeira confirmação visual pública do relacionamento, embora reportagens em mídia americana já especulassem sobre isso desde o final de 2023. Em 23 de maio de 2025, segundo registros do Suffolk County Supreme Court em Nova York, reportados pelo USA Today em 27 de maio, Deborah Lee Furness oficializou o pedido de divórcio. A petição foi feita por sua advogada, Helena Karabatos, e incluía documentação relacionada ao acordo, à cobertura de saúde e ao suporte médico aos filhos. Os termos foram descritos como não contestados, esperando apenas a assinatura de um juiz para a finalização. E foi exatamente 4 dias depois desse pedido oficial de divórcio, em 27 de maio de 2025, que Deborah Lee Furness fez algo que ninguém esperava. Ela falou. A declaração de Deborah Lee Furness, divulgada primeiramente pelo Daily Mail e republicada por dezenas de veículos internacionais, incluindo a BBC, a HuffPost, a InStyle e a People,
Foi um afastamento dramático do tom amigável do Comunicado Conjunto de 2023. Em tradução próxima do inglês original, Deborah escreveu que seu coração e sua compaixão vão para todos que percorreram a jornada traumática da traição, que é uma ferida profunda que corta fundo, mas que ela acredita em um poder superior e que Deus ou o universo, qualquer que seja a guia em que a pessoa acredite, está sempre trabalhando a favor dela. Ela continuou dizendo que essa crença a ajudou a navegar pelo colapso de um casamento de quase 3 décadas, que ela ganhou muito conhecimento e sabedoria através da experiência, que mesmo quando somos apresentados a aparentes adversidades, isso está nos levando ao nosso maior bem, ao nosso verdadeiro propósito, que pode doer, mas no longo prazo, retornar a si mesmo e viver dentro da própria integridade, valores e fronteiras é libertação e liberdade. A palavra traição, traduzida do inglês betrayal, foi o ponto central que toda a imprensa internacional captou. Não era uma palavra escolhida ao acaso, não era genérica. Em uma declaração curta de uma pessoa conhecida por ser cuidadosa com palavras públicas, ela aparecia logo no início, como uma chave para entender todo o resto. Deborah Lee Furness não disse o nome de Hugh nessa declaração. Não disse o nome de Sutton Foster, não fez acusações específicas. S.S. Deborah não fez acusações específicas, mas a maneira como organizou as palavras deixou poucas dúvidas sobre o que ela queria que o público entendesse. A reação de Hugh Jackman a essa declaração, segundo InStyle citando fonte do US Weekly, foi descrita como de coração partido. Um insider próximo do ator disse que a declaração pegou Hugh e amigos mútuos de surpresa, porque embora ela não tenha sido direta sobre quem estava falando, claramente estava aludindo a Hugh, o que adicionou peso emocional adicional. Mas a fonte também disse algo que merece atenção. Disse que Hugh decidiu não responder publicamente, que ele ama e respeita Deborah Lee, que ele sempre a amará e não vai permitir que a situação fique feia, que ele tem esperança de que com o tempo eles vão se curar, voltar a ser amigos e resolver quaisquer mal-entendidos. Em uma indústria conhecida por declarações públicas, processos judiciais por difamação e guerras na imprensa entre ex-casais, Hugh Jackman escolheu o silêncio. E até a data desta análise, ele manteve essa posição. Os aspectos financeiros do divórcio entre Hugh Jackman e Deborah Lee Furness também foram parcialmente revelados pela imprensa internacional, embora a maior parte das informações venha de fontes não oficiais. Segundo reportagem do The List, em julho de 2025, citando fonte do Daily Mail, há quase 3 anos de diferença entre o anúncio da separação em setembro de 2023 e o pedido oficial de divórcio, em maio de 2025, teria sido causada, ao menos em parte, por dificuldades em dividir os ativos do casal. O patrimônio combinado foi estimado pelo Daily Mail em 250 milhões de dólares. A InStyle, em maio de 2025, mencionou uma estimativa ainda maior de 387 milhões de dólares. Essas estimativas variam significativamente entre publicações e nenhuma foi confirmada oficialmente. Segundo as mesmas fontes, citadas pelo The List, Deborah teria querido uma parcela maior do patrimônio do que Hugh estava disposto a oferecer inicialmente. Isso teria atrasado as negociações por muitos meses. Mas em maio de 2025, segundo a InStyle, o casal teria chegado a um acordo sobre como dividir a fortuna, esperando apenas a assinatura de um juiz para finalizar tudo. Os termos exatos desse acordo não foram divulgados publicamente. As leis de divórcio no estado de Nova York, onde o pedido foi feito, geralmente preservam a privacidade financeira em casos não contestados. A advogada de Deborah, Helena Karabatos, é uma das advogadas matrimoniais mais respeitadas dos Estados Unidos e trabalha com casos de alto patrimônio há décadas. A escolha dela como representante legal sinalizou, desde o início, que Deborah estava abordando o processo com seriedade profissional. Sobre os filhos do casal, Oscar e Ava, ambos já são adultos. Oscar nasceu em 15 de maio de 2000 e tinha 25 anos quando o divórcio foi oficializado. Ava nasceu em 10 de julho de 2005
e tinha 19 anos. Os filhos têm mantido perfil público discreto. Hugh, em diferentes entrevistas ao longo dos anos, sempre falou abertamente sobre o desejo de proteger a privacidade deles. Em uma entrevista para a Radio Times em fevereiro de 2023, ele confessou que ter filhos foi desafiador em alguns momentos. Disse que ele e Deborah tinham ideias muito diferentes sobre paternidade, que eles nunca realmente discutiram isso, que de repente os passados deles vieram se juntando de maneiras complicadas. Era uma admissão honesta sobre as dificuldades comuns de casais que adotam crianças sem ter conversado profundamente sobre suas próprias bagagens emocionais. Aquela entrevista de fevereiro de 2023 ganhou nova ressonância depois do anúncio da separação meses depois. Algumas pessoas leram aquelas palavras como um primeiro sinal público de tensões internas. Outras viram apenas a honestidade comum sobre os desafios da parentalidade. Como em muitas coisas envolvendo casais famosos, a interpretação depende fortemente de quem está lendo e quando. Existem várias áreas dessa história que permanecem em especulação na imprensa, mas que não têm confirmação oficial. É importante separá-las dos fatos documentados. A primeira área de especulação é sobre o momento exato em que o casamento começou a se deteriorar. Algumas fontes citadas pela Hollywood Life e pela Page Six sugerem que problemas existiam antes de 2022. Outras sugerem que tudo começou durante o período de The Music Man na Broadway. Outras ainda sugerem que pode ter sido durante a pandemia de Covid. Cada fonte tem sua versão, e o casal nunca confirmou um cronograma específico. A segunda área de especulação é sobre a natureza exata da palavra traição usada por Deborah Lee em maio de 2025. Em inglês, a palavra betrayal pode ter significados diferentes. Pode se referir à infidelidade, pode se referir à quebra de confiança em outros sentidos, como decisões financeiras, segredos guardados, promessas não cumpridas. Deborah nunca esclareceu publicamente qual o sentido específico que pretendia. E Hugh, ao optar pelo silêncio, nunca confirmou nem desmentiu qualquer interpretação. O público fica, portanto, com a interpretação que cada um quiser dar. A terceira área de especulação é sobre o relacionamento atual de Hugh Jackman com Sutton Foster. As fotografias de janeiro de 2025 em Santa Mônica confirmaram que eles estão juntos publicamente. Mas a natureza e o cronograma exato desse relacionamento permanecem privados. Quando exatamente eles começaram a ter sentimentos um pelo outro? Foi durante The Music Man, em 2022, quando ambos ainda eram casados? Foi depois das separações de ambos? Cada possibilidade tem implicações diferentes para a interpretação da história, e nenhum dos envolvidos respondeu publicamente a essas perguntas específicas. A quarta área de especulação é sobre o futuro do relacionamento de Hugh com Deborah Lee. Hugh expressou, através de fontes próximas, esperança de que com o tempo eles se curem e voltem a ser amigos. Deborah Lee, em sua declaração, falou em libertação e em retornar a si mesma. Esses tons sugerem dinâmicas diferentes. Se eles realmente conseguirão construir uma relação amigável pós-divórcio, especialmente considerando os dois filhos adultos que compartilham, é algo que apenas o tempo poderá responder. E a quinta área, talvez a mais interessante do ponto de vista de Hollywood, é sobre o que essa história revela sobre casamentos em ambientes de alta exposição pública. Hugh e Deborah eram considerados um dos casamentos mais sólidos da indústria. Eram citados em artigos sobre como fazer um casamento durar em Hollywood. Era um exemplo. E mesmo assim, depois de 27 anos, terminou de uma maneira que ninguém previu. Isso reabre uma conversa antiga sobre quanto da imagem pública de um casamento corresponde à realidade privada, e quanto é apenas a construção cuidadosa de uma narrativa que serve às carreiras de ambos os envolvidos. A história do fim do casamento de Hugh Jackman e Deborah Lee Furness é, no fundo, uma história sobre as limitações do conhecimento público. Por quase 30 anos, o mundo pensou que conhecia esse casal. Os tabloides celebraram o relacionamento. Os fãs investiram emocionalmente nele. As declarações públicas reforçaram a imagem de unidade. E então, em poucos meses, tudo mudou. Não através de um escândalo, não através de processos judiciais públicos,
mas através de uma palavra cuidadosamente escolhida em uma declaração curta, a palavra traição. Uma palavra que reorganizou tudo o que o público pensava saber sobre eles. Hugh Jackman escolheu o silêncio. Deborah Lee Furness escolheu falar, mas falar de maneira oblíqua, sem nomes, sem acusações específicas, sem detalhes. E o que sobrou foi uma história em forma de espelho. Cada pessoa que ouve completa a história com suas próprias suposições, com suas próprias experiências de vida, com suas próprias interpretações do que pode ter acontecido naquele casamento durante seus últimos anos. O que você acha sobre essa história? Acredita que o silêncio de Hugh é a resposta correta diante de uma situação dolorosa? Ou acha que Deborah Lee merece ter uma resposta pública? Acha que o público deveria respeitar a privacidade de ambos, ou que figuras públicas que construíram suas carreiras parcialmente em torno de uma imagem de casamento sólido devem aos fãs uma explicação mais completa quando essa imagem se desfaz? Deixe sua opinião nos comentários. Dê seu like se essa análise baseada em fatos te ajudou a entender melhor a história. E se inscreva no canal para mais conteúdo aprofundado sobre Hollywood e sobre as histórias por trás das manchetes. Na próxima semana, vamos analisar outra história surpreendente. Tudo baseado em fontes verificáveis, separando o que é fato do que é especulação. Não perca!